Alô, alô, resenheiros e resenheiras de plantão. A partir de agora você acompanha o programa mais estourado da internet. Estamos ao vivo agora. Seu amigo JP Quintela, a gente vai trazer a partir de agora tudo sobre o esporte mundial, em especial, obviamente, o futebol cearense. Fica ligado aí porque teremos Resenha News, teremos ainda os nossos repórteres, todos eles trazendo aqui as principais informações de Ceará, Fortaleza, Ferroviário, futsal, Federação Cearense de Futebol, os clubes cearenses, aqueles de menores investimentos, também se articulando, também se organizando, e você não perde nada, absolutamente nada por aqui. Fica ligado com a gente, porque tenho certeza absoluta que até 14 horas, muita informação, um bate-papo bem especial com você a partir de agora no nosso Facebook, facebook.com/resenha de artilheiro, e também você acompanha nossas redes sociais, Instagram, Twitter, no nosso YouTube. Olha só, fica ligado aí, porque o nosso YouTube também tá bombando. Todas as matérias individuais dos nossos repórteres estão lá no nosso canal no YouTube. Além disso, os programas gravados também ficam no nosso canal no YouTube. Eu convido você para curtir e compartilhar a partir de agora essa live. Já vou fazer aqui, ó. Já vou começar a compartilhar aqui pelo nosso Facebook, tá? Então, fica ligado, faz isso também aí. Eu vou até fazer aqui nos seus olhos, diante de você, para que você possa copiar, divulga, compartilha, fala para todo mundo que nós já estamos ao vivo através do facebook.com/resenha de artilheiro. Vamos lá, eu vou compartilhar agora, deixa eu entrar aqui, compartilhar, vou compartilhar para os meus amigos, para todo mundo, já está compartilhado. Já chegando por aqui, meu parceiro, meu irmão, Rafael Marques, já chegando por aqui também, meu parceiro, meu irmão, Hugo do Vale. Fica ligado, cara, porque vai ter muita coisa especial para você aqui no nosso Resenha de Artilheiro. Bora começar? Eu te convido agora para ficar ligado, porque vamos começar o nosso Resenha News. Isso, Resenha News vai começar a partir de agora e você não perde nada aqui com JP Quintela, com toda a rapaziada do Resenha de Artilheiro, tá? Vamos começar com o Resenha News. Eu já vou, mais uma vez, reforçar o convite. Faz o seguinte, galerinha, compartilha com todo mundo que você conhece. Vai clicando aí, vai divulgando, vai entrando nos grupos de WhatsApp, vai entrando nos grupos de WhatsApp, vai entrando nos grupos do Facebook, vai só compartilhando, que é bem facinho, cara. É só clicar nesse aviãozinho aí, né, do Facebook, e compartilhar com todo mundo, compartilhar com todas as pessoas, em todos os grupos que você faz parte. Falou de futebol, falou Resenha de Artilheiro. Eu quero encarecidamente pedir para você arrebentar e não parar de compartilhar. Eu quero falar com você agora sobre Resenha News. Resenha News, a gente vai começar compartilhando aqui, falando um pouco sobre esse momento do Arthur Cabral. Cara, que legal você ver um jovem se destacando, um jovem que até bem pouco tempo estava do nosso lado, ele se destacando a nível nacional, a nível internacional, principalmente na Europa, porque quando você se destaca internacionalmente, mas está no Japão, está na Coreia, está na Austrália, mas você estando na Europa, no principal centro econômico e, por que não dizer, esportivo do mundo, as principais ligas desportistas, e este é Arthur Cabral. Arthur Cabral, que é um jovem paraibano, ele é de Campina Grande, embora tenha feito um trabalho de base aqui no estado do Ceará, em especial no Ceará Sporting Clube. Ele foi vendido para o Palmeiras, e aí o Palmeiras já fez rapidamente uma negociação com o Basel da Suíça. A negociação foi o seguinte: leva esse garoto, de graça não, né? Por empréstimo, desculpa. Leva esse garoto por empréstimo, ok? E aí, a gente assina um contratozinho básico. O contrato é o seguinte: se por acaso ele fizer 12 gols na temporada, vocês são obrigados a comprá-lo. Caso ele não faça os 12 gols,
não tem problema, a gente negocia de alguma outra forma. Resultado, mesmo com a paralisação, mesmo com essa pandemia, o Arthur Cabral alcança a meta dessa forma ele será negociado em definitivo. Palmeiras e Basel já fecharam esse acordo porque está em contrato. O Basel, ele perdeu o jogo, ele perdeu a partida no domingo por 2-1, mas aos 42 do segundo tempo, o Arthur Cabral fez um gol que caracteriza aquela marca do artilheiro, aquela marca do camisa 9, do oportunista no bom sentido. E nesse acordo, o empréstimo até o final de junho, com o Basel, concordou com a negociação em definitivo, no caso o Arthur, e porque ele alcançou a marca dos 12 gols, obviamente. O valor, 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Arthur, que pelo Palmeiras, ele fez 6 jogos e apenas um gol. Não teve tanta oportunidade. Já pelo Basel, foram 26 partidas e 12 gols. Super aproveitado. O time confia naquele atacante e aí, de fato, ele se destacou e está garantido, vai para o Basel. Resultado de tudo isso, Ceará Sporting Clube vai receber uma fatia, inclusive, interessante por esta negociação. Palmeiras tem uma parcela, um percentual bem gordo, Ceará também tem um percentual bem interessante, e aí também existem, óbvio, como é natural no mundo desportivo hoje, os empresários também têm uma parcela nesta negociação. O fato é que ele merece. O fato é que ele é um garoto bom, o fato é que ele é bom de bola. Nós falávamos aqui semana passada, eu e o nosso querido Hugo do Vale, ele é diferenciado. Ele vai fazer história na Europa. Podemos confirmar, garantir e atestar? Não. Mas tudo leva a crer que por esta característica dele, ele vai chegar muito longe. Essa é a nossa previsão, né? Essa é a nossa previsão. Mas tudo também depende dele, de como ele vai encarar esse momento, de como ele vai fazer. Por exemplo, quem imaginava que Adriano Imperador não chegasse mais longe do que ele chegou? Dependeu dele, foi uma opção dele, foi uma maneira que ele teve, que ele quis levar a sua vida. Infelizmente, depende muito do atleta. Cara, deixa eu passar aqui rapidamente por mais uma informação do Resenha News, que eu acho também fundamental, né? E é marca registrada do Resenha de Artilheiro, como você já sabe, a gente aborda outros esportes, senão somente o futebol. Quero mandar um abraço para você que está nos acompanhando agora, pelo facebook.com/resenha de artilheiro. Eu quero te convidar a compartilhar essa live, compartilha com todo mundo aí que você conhece, vai falando para todo mundo que já estamos no ar, voltamos para o Facebook, mas também estamos lá bombando no YouTube com cada matéria separada dos nossos repórteres, também o programa lá bombando, arrebentando. Tá com a gente? Então, curte e compartilha. Deixa nos comentários aí a sua participação também, ok? Vamos lá. Mais uma informação do nosso Resenha News. E a notícia é de um jovem prodígio, como diz a matéria aí, prodígio de 11 anos do skate, entra para o Guinness em 2 recordes em um ano. Na verdade, em menos de um ano, ele conseguiu 2 recordes excepcionais. Desde que, diz assim a matéria, tá? Desde que começou a andar de skate, que Gui Curry tem como rotina superar marcas. A última delas, ele bateu em plena quarentena, superando a maior lenda do esporte, Tony Hawk, ao se tornar o primeiro skatista da história a completar a manobra de 1080 graus no vertical.
o reconhecimento foi feito de imediato pelo mundo inteiro. Aqueles que acompanham, que valorizam, que são fã do esporte das quatro rodinhas, e neste domingo, em pleno Dia Mundial do Skate, veio do livro dos recordes, o Guinness Book, ou o Guinness World Records. E chegou em dose dupla, isso porque, em agosto de 2019, quando ainda tinha 10 anos, Gui se tornou o atleta mais jovem a participar dos X Games, em Minneapolis, nos Estados Unidos. Foram 2 recordes reconhecidos pelo Guinness em menos de um ano. Quando eu recebi a mensagem que ia entrar para o Guinness Book, eu fiquei muito feliz. Foi um dos melhores sentimentos que eu tive na minha vida, comentou Gui. O duplo feito coloca Gui em um seleto grupo de skatistas que está no livro dos recordes, como o brasileiro Bob, maior medalhista da história dos X Games, e da lenda Tony Hawk. Em uma pista construída no quintal da casa de seu avô, em Curitiba, Gui conseguiu executar os 3 giros completos no ar no mês de maio, no meio da pandemia do Covid-19. Repetindo o que eu tenho dito, resenha de artilheiro tem como marca, como característica, fugir daquilo que está todo mundo fazendo. A gente sempre consegue incrementar um pouco mais o nosso feijão com arroz. O nosso baião é diferente, tá? Skate também é moda, skate também é pauta aqui no Resenha de Artilheiro. E o Gui, parabéns, Gui Cury, por 2 recordes, livro dos recordes mundiais, 2 em apenas um ano, na verdade, em menos de um ano. Deixa eu falar com você uma coisa. Curte essa live, meu querido. Estamos aqui no facebook.com/resenha de artilheiro. Compartilha com todo mundo que você conhece. Eu vou compartilhar aqui também. Eu vou compartilhar aqui rapidinho. Tem uma galera aqui esperando a notificação. Então, curte e compartilha essa live com todo mundo que você conhece. Nos grupos de WhatsApp, nos grupos aí do Facebook, no Instagram, onde você estiver. Onde você estiver, compartilha, pega o link, espalhe aí para todo mundo, porque Resenha de Artilheiro tem o intuito de trazer as principais notícias, informações do mundo do esporte para você. Deixa eu registrar aqui quem está com a gente, está nos acompanhando aqui. Por exemplo, nosso irmão e amigo Valdir Calabria Júnior. Valdir Calabria está no Pernambuco, no estado do Pernambuco, talvez em Caruaru, talvez no Recife, talvez em Boa Viagem, está nos acompanhando aqui. Um abraço para você, Valdir Calabria Júnior. Um abraço também para Júnior Bezerra, que está nos acompanhando. Muito obrigado, Júnior. Você é fera, meu parceiro. Deus te abençoe. O Anderson Luciano Idalino também está nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação. E o irmão Alexandre Souza Souto também acompanhando Resenha de Artilheiro. Resenha de Artilheiro tem sempre o intuito de trazer as principais notícias do mundo do esporte. Já vimos aí, por exemplo, hoje nós já acompanhamos aí skate, fugindo daquele tradicional, né? Estamos conversando sobre o skate, falamos aí sobre o Arthur Cabral no Basel, do Ceará, Palmeiras, Suíça e mundo. E também vamos falar agora sobre velocidade, sobre Olimpíada, sobre superação e preocupação também. Um abraço para você, meu irmão Wagner de Moraes. Rapaz, eu acho que é o Luquinha, né, cara? Para mim é Luquinha. Ele está nos acompanhando aqui. Um abraço. Eu convido você a compartilhar com todo mundo que você conhece. Fala para todo mundo que estamos ao vivo. Fala para todo mundo que estamos ao vivo. Compartilha, curte, divulga para todo mundo. O Resenha de Artilheiro sempre com o intuito de levar a melhor informação para você, tá bom? Vamos dando continuidade aqui ao nosso Resenha News, sempre, rapaz, sempre. Falamos aqui do Arthur Cabral, falamos aqui do Gui, e agora nós vamos conversar sobre Zanardi. Este aqui tem uma história também extraordinária. Porém, ele sofreu mais um acidente, e aí a gente precisa
observar, né? Precisa levar em consideração tudo o que acontece em nossa vida. Talvez ele tenha excedido, talvez ele tenha ido além, talvez ele tenha ido além. Mas eu gostaria aqui de trazer essa notícia, tá? Nós encontramos aí no Globoesporte.com, nós encontramos também na Gazeta Esportiva, aliás, está no nosso Instagram, todas essas matérias, você encontra lá, @resenha de artilheiro, mas essa em especial, nós tiramos lá do gazetaesportiva.com. Deixa eu compartilhar contigo o que aconteceu aqui, né, com o Zanardi. Infelizmente, ele já tem uma história trágica e de superação ao mesmo tempo, trágica e de superação, mas durante esse final de semana ele também sofreu mais um gravíssimo acidente, e eu vou compartilhar com você agora. Diz assim a matéria do gazetaesportiva.com. Deixa eu abrir aqui porque não estou conseguindo, mas vamos lá. Resenha de Artilheiro no Instagram. Convido você a nos seguir lá no Instagram, tá? Vai lá no Instagram, vem nos seguir para que a gente possa levar mais e mais informações. Diz assim a matéria: Zanardi encarou a morte, virou campeão paralímpico e agora luta de novo pela vida. De novo pela vida. O italiano Alex Zanardi, que na sexta-feira sofreu um acidente gravíssimo enquanto participava de uma prova ciclística na Itália, e luta pela vida em um hospital próximo. Ao longo de seus 53 anos de vida, ele se converteu em um raro exemplo de atleta bem-sucedido em diferentes palcos e modalidades. Para quem não lembra, piloto de talento, entrou na Fórmula 1 em 1991, com apenas 25 anos, e permaneceu na principal característica do automobilismo internacional até 94, retornando posteriormente em 99. Ele disputou 44 corridas pela Jordan, Minardi, Lotus e Williams, e somou apenas um ponto. Curiosamente, no Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Na temporada de 1993, ele sofreu o primeiro de alguns acidentes graves de sua carreira esportiva. No GP da Bélgica daquele ano, Zanardi perdeu o controle do carro na velocidade na velocíssima e perigosa curva que na época não tinha área de escape. A pancada no guarda-reio foi violentíssima e o italiano teve uma forte concussão cerebral. Por sorte, não houve lesões mais sérias. De qualquer forma, o italiano não correu mais em 93 e foi substituído pelo português Pedro Larry. Zanardi ainda chegou a disputar alguns GPs na temporada seguinte, em 94, mas sem brilho. À procura de um renascimento no automobilismo, tentou lugar na Fórmula Indy. Fez testes em 95, mas não conseguiu nenhuma vaga naquele ano. No ano subsequente, enfim, obteve um lugar na equipe, em outra equipe, e brilhou. O italiano somou 3 vitórias e terminou o campeonato na terceira posição. Nas temporadas de 97 e 98, sagrou-se bicampeão da Fórmula Indy, que naquela época o nome era Champ Car, com 12 vitórias naquelas duas campanhas. A boa campanha na América do Norte valeu uma nova passagem pela Fórmula 1 em 99 pela Williams, mas a aventura provou-se um fracasso. Zanardi abandonou 10 das 16 corridas que disputou naquele ano sem pontuar. Em 2001, já de volta a Champ Car, o piloto sofreu um acidente brutal que quase tirou-lhe a vida e causou a amputação de suas 2 pernas na prova da Alemanha. Depois de se recuperar, passou a usar prótese em 2 pernas. Resultado: passou a competir. Se liga aí, volta para mim. Agora eu faço como o outro, né? Resultado:
passou a competir na Paraolimpíada, inclusive no Rio de Janeiro, conquistando medalhas e se tornando um dos maiores recordistas e conquistadores de vitórias na Paraolimpíada. Porém, neste final de semana, ele estava correndo, ou estava treinando, não sei se era uma competição, nas ruas lá na Itália, e ele sofreu um grave acidente, chocando-se com um caminhão. Ele, na bike, adaptada, obviamente, para atletas, chocou-se com o caminhão e está grave, muito grave, correndo um sério risco de morte, tá? Sério risco de morte. Então, as nossas orações para Zanardi, que continua nessa luta pela vida. Lá atrás, ele venceu um primeiro gravíssimo acidente na Fórmula Indy. Depois, ele sofreu um outro grave acidente que precisou amputar as pernas. E agora, um gravíssimo acidente, chocando-se com um caminhão, onde precisa demais das nossas orações. Oremos, pois, por Alex Zanardi. Manda um abraço todo especial para Afrânio Andrade, ele que ontem foi citado no programa Domingo Esportivo. Eu tive a satisfação de falar do seu filho, Felipe Jonathan, e também dele, né, pelas pessoas que são, e Jonathan corre tem a possibilidade de ser negociado com o time da França, segundo o presidente do Santos. Então, a Frânio Andrade pode confirmar isso para a gente ou não. Estamos por aqui também para te ouvir. Gente, curte e compartilhe essa live com todo mundo que você conhece. Fala para todas as pessoas que já estamos por aqui. Um abraço, Suerda. Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Um abraço para Cidrônio Serafim, diretamente de Portugal. Muito obrigado pela sua audiência, meu parceiro. Gente, eu queria trazer aqui para vocês as primeiras informações dos nossos repórteres. E aí, eu tenho a satisfação de convidar Eudes Viana para bater um papo comigo e com você. Eudes Viana, que é um dos mais brilhantes repórteres da atualidade, tem feito a diferença por onde passa. Então, ele chega agora com as notícias da Federação Cearense de Futebol. Boa tarde, Eudes. Pode chegar trazendo, como sempre, com muita precisão, notícias em cima do lance. Boa tarde. Um abraço aos amigos do Resenha de Artilheiro, uma ótima semana também para todos os resenheiros. Projetando a liberação do governo do estado para a prática esportiva aqui no Ceará para depois da segunda quinzena de julho, a Federação Cearense de Futebol realiza as medidas de segurança previstas em protocolo para o retorno do futebol cearense. No último dia 18, a Mentor iniciou o processo de sanitização nos centros de treinamento de 4 equipes que disputam a segunda fase do Campeonato Cearense. Atlético, Barbalha, Caucaia e Pacajus, começando pelo estádio Antônio Cruz, na Lagoa Redonda, o CT do Atlético, também conhecido como Ninho da Águia. A higienização é realizada pela empresa Alaci em toda a estrutura dos estádios: campo, banco de reservas, escritórios, salas de fisioterapia, entre outras instalações. O próximo local de treinamento que receberá a sanitização e higienização será o estádio Raimundo de Oliveira, lugar onde os atletas do Caucaia realizam a preparação para as competições. A medida é resultado de um acordo firmado com os 8 times que jogam a segunda fase do Campeonato Cearense deste ano e faz parte dos auxílios da Casa do Futebol aos clubes que não disputam competições nacionais em 2020. Apesar de não ter ainda uma data certa para reinício da Série A cearense, as equipes e a FCF acreditam que isso poderá acontecer a partir do dia 20 de julho, período em que o governo do estado põe em prática a 4ª fase da retomada da economia no Ceará. Notícias da FCF nesta segunda-feira, 22 de junho. Eudes Viana para o Resenha de Artilheiro. Valeu, meu parceiro, meu brother Eudes Viana, ele que tem feito um trabalho muito especial, não só aqui, mas por onde passa, inclusive lá com o Caio César, campeões da bola. Valeu, Eudes, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Resenha de Artilheiro. Vem com a gente toda segunda-feira às 13 horas, quinta-feira às 13 horas, Resenha de Artilheiro, trazendo as principais notícias para você, do futebol cearense e do mundo do esporte, de uma forma geral, tá? Nossos repórteres sempre preparados e trazendo com muita propriedade notícias em primeira mão, geralmente notícias claras para você. E também temos o nosso grupo, nosso seleto grupo de comentaristas aqui também,
no Resenha de Artilheiro. E agora eu tenho o prazer de comunicar a participação dele, o repórter que tem também feito um trabalho muito especial, como diria Jurani Parente, o repórter revelação do Brasil, Ayrton Nogueira, com os clubes de menores investimentos no estado do Ceará, porém, não menos importante, aqui no Resenha de Artilheiro. Boa tarde, Ayrton Nogueira, pode chegar, meu parceiro. Cadê você, Ayrton? Oi. Alô, amigos do Resenha de Artilheiro. Eu sou Ayrton Nogueira. Vamos chegando com as notícias do nosso futebol, do futebol cearense. Começando pelo Floresta Esporte Clube. O Floresta, que caso não tivesse o futebol paralisado pela pandemia do novo coronavírus, o Floresta jogaria nesse final de semana contra a equipe do Campinense lá no interior da Paraíba. A terra do São João, que nesse final de semana sacudiu ao som de Wesley Safadão e Luan Santana. E, enfim, aí seria um duelo marcante entre o Lobo da Vila e a Raposa de Campina Grande. Mas voltando à realidade, a equipe segue com seus treinamentos, ora virtual, ora pelo centro de treinamento. E quem fala um pouco é o jogador Marconi. Fala, Marconi! Então, os trabalhos direcionados para nós jogadores através de videochamada está sendo bastante interessante para a gente manter a nossa condição física, né, e até aprimorar. É um momento difícil de pandemia e essa adaptação está sendo muito interessante para nós, para a gente já ter a nossa rotina diária e tá podendo se exercitar e ganhando lastro. Tudo que você faz aqui agora, você colhe lá na frente. Então, a gente tem tudo aí para chegar no dia da apresentação, estar em condições favoráveis ao trabalho técnico e tático com o professor Leston Júnior, e com certeza isso aí tem um ponto positivo para a nossa caminhada na Série D. Uma competição muito difícil e a gente largando na frente assim desta forma, tem tudo para dar certo. Já o Atlético Cearense retoma as atividades hoje, depois de entrar na fase 2 da liberação das atividades pelo governo do estado do Ceará. O Atlético Cearense começa a retornar às atividades nesta segunda-feira. Será feita a verificação de temperatura de todos que adentrarem o centro de treinamento da Águia da Precabura, e os treinamentos nas primeiras 2 semanas serão feitos na academia. Os equipamentos terão uma distância mínima de 4 metros um para o outro, e a higienização será feita pelos próprios jogadores na chegada e na saída do centro de treinamento. A vantagem, segundo a equipe de preparação física do clube, é que a academia do clube ela não é com ar-condicionado, ela é uma academia aberta, então que faz com que se propague o ar de forma mais eficiente para evitar a contaminação do novo coronavírus. E para encerrar, vamos falar sobre o Icasa. O Icasa que teve a saída de Flávio Araújo após ser contratado pelo Icasa no final do ano passado e participar da montagem do elenco para essa temporada. Flávio Araújo encerrou sua 7ª passagem pelo clube, só que dessa vez ele nem chegou a entrar em campo. O Icasa joga a Série B do Campeonato Cearense, mas ainda não começou o campeonato. Sem previsão de retorno e cercado de dívidas, o Icasa não teve como segurar o treinador, que agora seguiu para o River do Piauí. River do Piauí que está na Copa do Nordeste, tem uma previsão de um futuro mais planejado, inclusive também a Série D do Campeonato Brasileiro. E aí Flávio Araújo, que é conhecido como o Rei do Acesso, foi para lá. Bem, meus amigos, eu sou Ayrton Nogueira, fico por aqui. Voltamos na quinta-feira com o Resenha TBT e também com mais informações do futebol cearense. Aquele abraço. Valeu, meu parceiro, meu brother Ayrton Nogueira. E ele deixou o recado aí, tá? Quinta-feira ele chega com Resenha TBT, que é um quadro sensacional aqui no Resenha de Artilheiro, onde ele traz muitas histórias sobre o mundo do esporte. É bem interessante, eu convido você a ficar ligado aí, Resenha TBT, com ele, Ayrton Nogueira. E agora eu vou chamá-lo. Será que o Sávio já chegou por aí, hein? Deixa eu ver aqui se o Sávio já está com a gente. Se ele já tiver, eu vou chamar o Sávio, trazendo aí o noticiário da Federação Cearense de Futsal. Se ele tiver por aí, então, Sávio já chega aí
Vamos lá, vamos ver aqui. 1, 2, 3, cadê você, Savito? FCFS com Sávio Viana. Boa tarde, meu parceiro, meu irmão e meu amigo. Pode chegar com as principais notícias. Opa, cadê você? Você que acompanha o Resenha de Artilheiro desta segunda-feira, 22 de junho. Vem agora com as notícias do futsal, o nosso futebol de salão. Ainda sem data prevista para a Liga Nacional de Futsal, o que se discute é o modelo de competição. Duas possibilidades estão em discussão: a divisão de 2 grupos ou 3 e de forma regionalizada. O cenário de começo mais provável é que seja em meados de setembro e termine até o dia 20 de dezembro, e as equipes têm ao menos 15 dias de pré-temporada. No momento, algumas partes dos times estão autorizados a treinar e em grupos reduzidos. O novo modelo de disputa ainda precisa de aprovação em assembleia com os representantes das 21 franquias. E a Conmebol anunciou o cancelamento da Libertadores de futsal masculina devido à pandemia do Covid-19. A competição seria sediada no Uruguai. A decisão foi tomada nesta última sexta-feira em videochamada pelo conselho da entidade. A medida de suspensão ainda vale para as categorias de base, incluindo torneios de seleções. Agora, para os amigos do Resenha, a lista das competições suspensas: Libertadores de futsal masculina, Libertadores de futsal feminina, Copa Sub-20 de futsal masculina, Copa Sub-17 futsal masculina e Copa Sub-20 de futsal feminino. E ainda a Copa América de futebol de areia, que seria realizada aqui no Brasil. Bem, essas foram as notícias. Sávio Viana para o Resenha de Artilheiro. Valeu, professor Sávio Viana, trazendo aí as principais notícias e informações do futsal a nível Brasil, a Federação Cearense de Futsal e, claro, o futebol da bola pesada, que também é pauta aqui no Resenha de Artilheiro. Agora eu vou convidar a turma dos principais clubes ou aqueles de maiores investimentos no nosso estado, que é Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Os três repórteres: Valdo Silva, cobrindo o Tubarão da Barra, Maurício Santos, cobrindo o Leão do Pici, e também Samuel Conrado, cobrindo o Vovô de Porangabuçu. Na sequência, chega Valdo Silva com o Tubarão da Barra. Eu tenho o prazer de tê-lo no meu ciclo de amizade, porque além de ser um excelente profissional, é uma excelente pessoa também. Pode chegar, Valdo Silva com o Ferrão. Boa tarde. Alô, amigos ligados no programa Resenha de Artilheiro. Boa tarde a todos. Chegando mais uma vez aí com as informações do Ferroviário, Tubarão da Barra que se prepara, né? Vive aí a expectativa da retomada dos treinamentos, visando aí o campeonato cearense. E as novidades lá na Barra do Ceará essa semana, né? Muito movimentado lá na Vila Olímpica Uzi Cabral. Inclusive, o Ferroviário, juntamente aí com a rede de supermercados Center Box, encerraram, né, as doações e foi ajudado aí 600 famílias ali da Barra do Ceará. Um outro movimento importante que aconteceu também foi a participação do Tutuba, o mascote do Ferroviário, que aderiu aí à campanha Junho Vermelho e fez a doação de sangue lá no Emoce. Portanto, aí mais uma grande iniciativa por parte do Ferroviário Atlético Clube. Outra novidade também para o torcedor: Sócio Coral terá aplicativo exclusivo com conteúdos e soluções rápidas. Portanto, aí você já que é torcedor do Ferroviário, corre lá, baixa lá o seu aplicativo Sócio Coral do Tubarão da Barra. Falando de futebol, o técnico Anderson Batatais, né, fala sobre a reapresentação do elenco coral, que está prevista aí para a próxima semana, com a realização dos testes para o Covid-19, diante do cenário para o retorno das atividades no clube. O técnico Anderson Batatais comentou sobre a sua expectativa para o restante da temporada e dos protocolos a serem tomados na equipe do Ferrão. E por falar em técnico, por falar no Anderson Batatais, vamos ouvi-lo aqui no Resenha de Artilheiro, ele que chega e vai falar aí mais sobre essa retomada, esse retorno dos trabalhos com bola lá na Vila Olímpica Uzi Cabral. Boa tarde,
técnico Anderson Batatais. Sejam bem-vindos ao Resenha. Qual é a expectativa do treinador para essa retomada dos trabalhos do Ferroviário? Anderson, não só você, como toda a diretoria, né, a comissão técnica vive aí essa expectativa de retorno. Como é que você está avaliando, né, já que você vem acompanhando aí através de vídeo monitoramento, a condição física dos seus jogadores? Você acha que dá para esses atletas voltar aí e em pouco tempo já pegar o ritmo para disputar partidas oficiais? Dá sim. Eu acho que apesar dessa medida ser um pouco já tardia, eu acho que há 2, 3 anos mais ou menos já deveriam ter se tomado essa medida, porque a dinâmica do jogo hoje, o que se corre um atleta 12, 13 quilômetros, chegando até 14 quilômetros, né? Dificilmente ele começa e termina no mesmo estágio de físico, psicológico e técnico. Então acho que isso aí há 2, 3 anos atrás já deveria ter mudado. Mas é mais um desafio aí desses diversos que nós vemos tendo diante do Ferroviário, e o Ferroviário vem respondendo bem. Né? Espero que nós possamos conseguir. Vamos ver, isso vai depender muito de como os atletas vão chegar, de quais atletas que eu vou poder realmente contar, porque existem exames para ser feito e a gente ora a Deus, pede a Deus para que todos chegam bem, né, sem contaminação, sem sintomáticos, sem nada, né? E aí nós vamos ver como é que vai chegar cada atleta. Se todo mundo chegar bem, né, dentro desse parecer, né, podemos sim tentar jogar da mesma forma, mas existem algumas mudanças no grupo, nós vamos ver essas mudanças, analisá-las e dentro do nosso entendimento tentar colocar o melhor que nós temos. Tem que pensar em CDC, porque eu acho que é o maior desafio nosso desse ano, apesar que o estadual para nós também é um grande desafio, né? Eu acho que tem coisas boas dentro do estadual sendo disputado, né? Vagas aí de Copa de Brasil, vagas aí de Copa do Nordeste para o ano que vem, enfim, a projeção, etc. Mas tem que pensar sempre em Série C, e essas mudanças que o Ferroviário está tentando fazer com os atletas, trocando alguns atletas, justamente pensando no campeonato da Série C. Show de bola, então tá aí. Palavra do técnico Anderson Batatais do Ferroviário, né, o comandante coral, que foi enfático aí ao declarar sobre o que pensa para o retorno e nos ajustes, né, a serem tomados no grupo de atletas na retomada das atividades. Para o restante aí da temporada, o Anderson Batatais revela, né, que a equipe coral vê essa Série C, a competição nacional aí do Campeonato Brasileiro, como o objetivo principal, mas ressaltando aí a campanha obtida também no Campeonato Cearense. Beleza? As informações do Ferroviário têm um oferecimento de Claros Comercial. Claros Comercial, equipamentos para proteção individual. Claros Comercial, soluções em EPIs e manutenção industrial. Desde 2009, levando ao mercado o que há de melhor em equipamentos de proteção individual. EPIs, máquinas e equipamentos industriais, abrasivos e ferramentas em geral. Claros Comercial, fone 85-3194-3194. Vendas @claroscomercial.com.br. Pensou em EPIs, pensou Claros Comercial. Claros. Valdo Silva, o repórter em ação para o Resenha de Artilheiro, com as informações do Ferroviário. Valdo Silva cada vez melhor, rapaz. Cada vez mais inteirado e com a voz também, meu Deus, vou te falar, parece que essa passagem pela Expresso tem feito bem ao Valdo Silva, que ele tá com o vozeirão todo coisado, né? Gente, é o seguinte, você que é torcedor do Ferroviário, olha que novidade. Primeiro, a belíssima entrevista aí do Anderson Batatais, trazendo aí preciosas informações para o torcedor. Isso é muito interessante, você perceber o quanto a diretoria coral tem trabalhado. Mas eu queria destacar também, eu que sou um cara do digital, né, do virtual, da internet, o app do Ferroviário. Gente, isso é tão importante, pode parecer um pequeno detalhe, pode parecer uma bobeira, pode parecer algo simples, mas não é. Isso faz muita diferença quando o torcedor entende que tem acesso fácil a muitas informações, promoções, um contato mais direto.
é seu, cara, é a sua loja física, é o seu aplicativo, é o seu centro de treinamento. Isso é muito importante, então, parabéns mais uma vez à diretoria do Ferroviário, primeiro por receber também os seus profissionais e também, claro, o técnico Anderson Batatais, que hoje está à frente do comando técnico do Ferroviário, e não só por isso, também está se preocupando fora das quatro linhas, já tem a loja do Ferroviário, agora se preocupando com a app, daqui a pouco olhando mais para o marketing, também o centro de treinamento, campo, estrutura, isso é muito especial, isso é muito importante para todo e qualquer clube. O futebol cearense, olha, tem me dado orgulho, primeiro lá na década de 2000 com o Ceará, logo em seguida com o Fortaleza, o Ferroviário chegando, nesses últimos anos o Atlético Cearense, o Floresta e tantos outros clubes, isso tem me motivado cada vez mais a acreditar no futebol cearense e entender que é possível sim você fazer um futebol de qualidade com planejamento e organização, tá bom? Pode chegar, meu parceiro Maurício Santos, ele que cobre o tricolor de aço, como diria o próprio, o campeão de tudo, a tríplice coroa, pode chegar aí trazendo as notícias nesse dia 22 de junho do Fortaleza. Boa tarde, Maurício. Muito boa tarde, amigos do Resenha de Artilheiro. Eu sou Maurício Santos e estou chegando com as últimas do Fortaleza, o campeão da tríplice coroa do Brasil, cearense e do Nordeste. Ao término da terceira semana de treinos no CTRB em Maracanaú, o Fortaleza novamente realizou os testes da Covid-19. Detalhe, foram testados atletas, funcionários, comissão técnica e membros da diretoria. E, segundo o doutor Vinícius Castelo Branco, médico do Leão, nesta segunda-feira, dia 22/6, deve sair o resultado dessa terceira testagem. Claro, tudo isso sempre seguindo o protocolo estabelecido pelas autoridades. E o marketing do Fortaleza sempre cheio de lançamento. A última foi que nos futuros jogos do Fortaleza, de portões fechados devido à pandemia, a estratégia bolada será a criação do mosaico com fotos dos torcedores no estádio Castelão. E esta campanha está nominada de Sempre Estarei Aqui. Detalhe, o desenho será composto por fotos dos torcedores que terão um lugar fixo. Para manter a imagem do mosaico, o sócio-torcedor pagará R$ 24,90. O preço para os sócios que não é torcedor, de R$ 49,90. A estrutura será montada na parte que fica na frente das cabines de imprensa Superior Central e Bossa Nova. Claro que este projeto é mais uma forma do clube de arrecadar nova receita e assim continuar sempre com suas obrigações em dia. O site da campanha já está no ar, o sempreestareiaqui.com.br. E o mosaico está garantido para as 3 competições: Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. E para fechar a resenha tricolor de hoje, o Fortaleza confirmou neste final de semana o retorno da camisa popular em 2020. Esse lançamento deve acontecer até agosto e a tendência é que o preço de 2019 seja mantido. A estratégia de venda será modificada. Ano passado, a maior parte das 4.500 camisas POPs produzidas foram vendidas em dia de jogos, inclusive por ambulantes que foram cadastrados e puderam vender material oficial do clube. Como o futebol voltará com portões fechados por tempo indeterminado este ano, o foco será na venda em lojas. O clube promete abrir um cadastro para quem tiver interesse em vender o manto sagrado tricolor. Esse, o fato relevante do Leão de hoje. E eu falo sempre em nome do patrocínio da Gráfica KP. Tudo em impressões e etiquetas tags para confecções, cartões e panfletos. Interessados? Falar com meu patrão Cleiton, na rua Desembargador Praxedes, número 895 no Montes. Telefone de contato 3491 4396. Atendemos de segunda a sexta. Ok, amigos do Resenha de Artilheiro, com as informações precisas do campeão de tudo, que é o tricolor de Aço Tupici.
Maurício Santos, repórter Resenha Active, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, amigos. Valeu, meu parceiro campeão, ele é Maurício Santos, muito obrigado pela sua participação de sempre, meu querido. Olha só, algumas informações que ele trouxe aí bastante relevantes para a torcida tricolor. Primeiro, é que vai acontecer a grande festa na arquibancada, mesmo sem o torcedor, ou pelo menos sem o torcedor fisicamente. A diretoria, juntamente com o seu grupo artístico, por assim dizer, aqueles que celebram, que organizam as lindas festas na arquibancada, vão entrar mais uma vez com o mosaico, que tornou-se conhecido Brasil e mundo afora. Só que desta feita com a foto do seu torcedor, a foto real do seu torcedor. E aí é interessante esse marketing do Fortaleza, esse trabalho do Fortaleza, porque além de levar o torcedor, entre aspas, para o estádio, além de motivar os seus atletas dentro de campo, porque vai ver a festa na arquibancada, ou pelo menos um simbolismo da festa que a torcida caracteristicamente faz, né, normalmente faz, que é uma característica da torcida tricolor. Além disso, é uma maneira de arrecadar. Além disso, é uma maneira de contribuir com o clube para manter em dia as suas contas. Por exemplo, para quem é sócio, vai ter um valor de 20 e poucos reais, R$24, se eu não me engano, para que tenha a sua foto na arquibancada, no mosaico. E para quem não é torcedor, paga, se eu não me engano, 49. Acho que o nosso repórter trouxe, eu é que não anotei aqui, mas desta forma o Fortaleza também arrecadará. Além de fazer a festa na arquibancada, sem a presença física do torcedor, além de motivar, incentivar o seu atleta, porque vai ver a festa na arquibancada, além de tudo isso, vai entrar dinheiro nos cofres lá do Fortaleza Esporte Clube. Isso é importante também. Não é somente a festa dentro de campo e nem nas arquibancadas, mas as contas precisam estarem em dias. É óbvio que os compromissos financeiros têm que estar bem trabalhado e organizado. Outra informação que nosso repórter trouxe, aí é preciso também a gente destacar, é que o Fortaleza vai voltar à campanha da camisa popular, que foi bastante badalado no ano passado, foi super importante, e a maneira como foi conduzida essa campanha também foi interessante, porque o Fortaleza cadastrou ambulantes para venderem as suas próprias camisas. Olha que massa, né? Olha que massa. Os ambulantes estavam cadastrados e podiam vender essas camisas populares. Óbvio que para este primeiro momento, como não teremos torcedor no campo, né, na arquibancada, então o Fortaleza está mudando um pouco a estratégia. Porém, a camisa popular vai continuar sendo vendida, e isso é uma super notícia para quem torce Fortaleza, e não tem tanto recurso financeiro, ou não é a prioridade de comprar uma camisa oficial, tipo as que são utilizadas pelos atletas. Então, parabéns mais uma vez pela sacada, parabéns mais uma vez pela continuidade dessa promoção, e parabéns mais uma vez pelo Fortaleza acreditar na visão de marketing, que faz muita diferença dentro de campo, inclusive, e principalmente dentro dos cofres. E agora ele, Samuel Conrado, que também sempre traz umas notícias bem bacanas, umas matérias importantes aqui para o torcedor alvinegro. Pode chegar, meu parceiro Samuel Conrado, com o noticiário do Ceará Sporting Clube. Boa tarde, meu brother. Uma ótima tarde a todos os amigos ligados aqui no Resenha de Artilheiro. Vamos chegando para mais um boletim de informações do Ceará Sporting Clube, do time do povo. O Vovô retoma as atividades da 4ª semana de treinos em Porangabuçu. O mês de junho já vai encerrando e para julho está previsto o retorno dos jogos oficiais por aqui. Isso se continuarmos nessa tendência de queda no número de casos de Covid-19 no estado do Ceará. Segundo o decreto do governo estadual, a Federação Cearense de Futebol poderá pensar em partida oficial a partir de 22 de julho, que é a 4ª fase da retomada econômica prevista por aqui.
E esses jogos de retomada devem ser mesmo do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. Sobre o primeiro torneio, a federação lançou no início do mês um protocolo de treinos para os clubes participantes, com cronogramas das atividades e determinações de segurança. Já a competição regional foi decidido em reunião por videoconferência os jogos finais em sede única, como informamos aqui semana passada. Ainda não temos uma definição da CBF sobre qual cidade irá receber essas partidas. Estão no páreo a capital cearense, Fortaleza, Recife e Salvador. Os estádios que poderiam receber jogos por aqui são a Arena Castelão, o Carlos de Alencar Pinto, a sede do Vovô, também foi colocado à disposição, e a Vila Olímpica Eusir Cabral, sede do Ferroviário Atlético Clube. Enquanto isso, mudando de assunto agora para falar de finanças, enquanto essa bola não rola, o Ceará segue entretendo seu torcedor por meio de lives. Na última, que rolou sexta-feira, em razão do arraiado compadre Vozão, o presidente Robinson de Castro apresentou um novo ônibus que levará o elenco profissional aos jogos quando mandante. O equipamento é mais uma forma do Alvinegro reduzir os custos nos deslocamentos de suas equipes, tendo em vista que ele deverá ser usado também pelos times feminino, da base e do futsal em seus jogos aqui na capital cearense. Continuando no tema de finanças, vamos encerrar nossa participação no Resenha de Artilheiro com outra boa notícia para os alvinegros. Em jogo válido pela Superliga Suíça, o atacante cria de Porangabuçu, Arthur Cabral marcou ontem o 12º gol com a camisa do Basel e atingiu a meta estipulada no contrato. Agora, o clube suíço é obrigado a contratar o atacante em definitivo junto ao Palmeiras, seu último clube aqui no Brasil. Quem ganha com essa negociação também é o Ceará Sporting Clube, que tem direito a 50% do valor de 26 milhões de reais. Vale lembrar que 15% desses 50% será destinado a um grupo de agentes do jogador. O que resta, 35% ao Alvinegro de Porangabuçu. A quantia que deve chegar aos cofres do Vovô fica na casa dos 8 milhões de reais. Quando o capital irá chegar é outra história. Devido à pandemia, o Basel ainda estuda as formas de quitar a dívida. A gente fica feliz pelo Arthur, um jovem paraibano que vem trilhando um caminho de sucesso de gols, e o Ceará também, que terá uma boa receita em meio a essa pandemia. Essas são as informações do Ceará Sporting Clube, o time do povo, desta segunda-feira, 22 de junho. Samuel Conrado, para o Resenha de Artilheiro. Valeu, meu querido irmão Samuel Conrado, com o noticiário do Vozão. Ei, você que está com a gente agora, curte essa live aí, clica aí no legalzinho e compartilha com todo mundo, porque este programa vai ficar direto aí no ar, tá bom? A melhor live que você já viu nessa quarentena é a cada programa do Resenha de Artilheiro. Ceará Sporting Clube, quem trouxe o noticiário foi ele, Samuel Conrado. Algumas informações bacanas que ele trouxe pra gente. Primeiro, o arraiado compadre Vozão. Legal, cara, porque você, nesse tempo de bola parada em especial, você movimenta. Você traz algo mais, traz opções. Isso é especial. Eu honestamente acho muito bacana o que Ceará, Fortaleza, Ferroviário tem feito para movimentar, para não cair no esquecimento, para não deixar apagar essa chama do seu torcedor. Outra coisa que ele trouxe foi a questão do ônibus. Alguém pode pensar, poxa, e agora? Quer dizer que o ônibus vai entrar em campo? Quer dizer que o ônibus vai fazer gols? Gente, por favor, vamos ter noção de gestão de uma forma como um todo, geral, não só pequenos pontos. O Ceará vai economizar grana com esse ônibus. O Ceará vai... E não só com o ônibus, esse é apenas um ponto. Outras situações acontecem para que venha economizar. Por exemplo, alguém pode falar que o Ceará não faz estratégias de marketing. Esse do ônibus pode ser utilizado como uma ferramenta de marketing. Repito, o que está sendo falado aí e aqui é que a gestão está sendo analisada como um todo. O futebol cearense, acabei de elogiar, passou do tempo
de olhar só para as 4 linhas. Quando a gente olha só para dentro de campo, a gente corre um sério erro e risco de fazer um monte de besteira. Por exemplo, algum tempo atrás, tanto o Ceará quanto o Fortaleza e o próprio Ferroviário, que só olhava para dentro de campo, não olhava para as estruturas gerenciais como uma forma geral, como um todo, o que é que eles faziam normalmente? A cada ano, traziam pacotes de atletas para representarem o clube, ou na verdade o time, que nem clube era, o time em uma competição, em uma determinada competição. Acabava a competição, espalha todo mundo. Quando você só olha para dentro do campo, para as 4 linhas, para o resultado em si, é isso que acontece. E os clubes só vai aumentando cada vez mais as suas dívidas, desorganizações e falta de planejamento. Quando você olha como um todo, quando você olha para a cozinha, quando você olha para a estrutura da arquibancada, quando você olha para os alojamentos, quando você olha para o ônibus, quando você olha para a logística em si, quando você olha para a fábrica das suas confecções, quando você olha para a distribuição dos alimentos, quando você olha para a categoria de base, quando você olha como um todo, a tendência é que esse planejamento comece a trazer resultados. O problema é que nem sempre é assim. Nem sempre é de imediato. Isso pode demorar um pouco mais. E quando demora, os torcedores ou aqueles que não entendem desse processo necessário começam a se aperrear. E aí é onde, quando a diretoria cede a essas pressões, é onde acontecem os problemas administrativos. Que bom que tanto o Ceará quanto o Fortaleza e Ferroviário não têm cedido a essas pressões e têm feito um trabalho bem interessante. Resultado, todos em divisões, todos em séries interessantes no Campeonato Brasileiro e conseguindo se estruturar cada vez mais. O Sul, o Sudeste, na verdade, o Brasil inteiro tem olhado para o futebol cearense com bons olhos, com ótimos olhos. Ontem estava conversando com um representante de uma grande empresa de consultoria de marketing esportivo e ele falava justamente isso, o futebol cearense por conta desse excelente trabalho. E todos estão olhando para a gente com bons olhos. O outro ponto é do Arthur, deve entrar aí aproximadamente 8 milhões de reais para os cofres do Ceará. Nós falamos no começo do programa, repetimos agora porque o nosso repórter trouxe esta informação, aproximadamente 8 milhões de reais para os cofres do Ceará Esporte Clube. Como vai ser pago? Ainda não sabemos, mas o fato é que o negócio já está fechado, o prego já está batido e a ponta já está virada. Chegamos ao final de mais um programa Resenha de Artilheiro. Eu sou o seu amigo, seu irmão, João Paulo Quintela. Segunda e quinta-feira, 13 horas em ponto, estamos aqui com as principais notícias do mundo do esporte, em especial o futebol cearense. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre. Valeu!